Uma boa noite a todos e todas, amém? Graças a Deus, depois de um bom tempo, né? Muito tempo sem nos vermos, que bom. Acho que desde dezembro, como o reverendo falou, né? Já estava na hora de voltar, né? Estava na hora de nos reencontrarmos. Obrigado pelo convite, tanta gente boa aí, vocês me convidaram para vir. Esse final de semana é uma honra, fico feliz de vir aqui. Igreja da Glória, Igreja do Coração. Hoje eu queria meditar rapidamente com vocês, revendo aqui amigos queridos hoje à noite, falar de um jovem, Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, os versos 20 e 21. Esse jovem Timóteo diz assim: E você, ó Timóteo, guarda o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça esteja com vocês. Amém. Pai, obrigado por essa hora, por esse momento, essa noite, por esse encontro de estarmos aqui em torno da Tua Palavra. Obrigado pela Igreja Presbiteriana da Glória. Obrigado por esses irmãos, essa família. Obrigado pelo carinho que sou recebido aqui e por essa ambiência de louvor, de adoração, de amizade e de família. Obrigado por aqueles que estão em casa assistindo e os que assistirão depois. Que a Tua Palavra fale profundamente. Enquanto abrimos o Teu livro, abre a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse jovem, Timóteo, ele tem uma trajetória significativa no ministério de Paulo. Paulo o conhece na sua segunda viagem missionária. Está passando pela cidade de Derbe e Listra, depois que ele e Barnabé se separam por conta do Marcos, que Barnabé queria levar o sobrinho. Mas na primeira viagem, o aperto foi tão grande que o João Marcos, fugiu, abandonou o grupo. E nessa segunda viagem, nem Paulo sabia o que tinha pela frente. E o Barnabé falou: não, eu tenho que levar o meu sobrinho. Paulo falou: poupa o menino, porque nem eu sei o que tem lá. E ele já não aguentou o rojão nessa, e cada um tem o seu limite. Não estou falando mal dele, não, só estou dizendo que nem eu sei. E o Barnabé solta aquela pérola, na linguagem de hoje, eu acho que ele diria: se meu sobrinho não for, eu também não vou. E o Paulo falou: então fica os dois, Silas, vão comigo. Paulo era esse temperamento dele colérico, né? Colérico é aquele que não guarda mágoa, mas também não deixa de dizer. Ele tem que dizer logo, e fica tudo bem. Depois ele escreve para o Timóteo: traz o Marcos comigo, e me é útil para o ministério. Ele nem lembra. Na hora ele fala o que tem que falar. Depois nem lembra, passou. Esse é o colérico, né? Esse é o Paulo. Então, em Derbe e Listra, Paulo encontra esse menino, Timóteo, filho de uma mulher judia com um pai grego. Está lá em Atos 16, se você depois quiser conferir. Capítulo 16 fala desse encontro, que Paulo encontra ali um certo discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia e o pai grego. E Paulo, vendo que ele tinha fé, vendo que ele tinha sinceridade, dedicação, pede à mãe: deixa ele ir comigo, deixa. E Paulo circuncida, fala: olha, nós vamos falar com os judeus. Então, cartão de visita do judeu: você é circuncidado? Então vamos circuncidar para ter acesso às sinagogas, ter acesso ao grupo de estudo dos judeus. E o Timóteo vai. E o Timóteo vai com Paulo até a terceira viagem missionária. No capítulo 19 de Atos, Paulo está tentando ir para a Ásia. E aí ele diz o seguinte: olha, tem um grupo na Macedônia. Eu vou enviar para lá 2 pessoas da minha confiança. E no capítulo 19 de Atos diz que ele fica em Éfeso, que estava tendo um tumulto em Éfeso, tinha os filhos do sacerdote Seva, e queria expulsar demônio em nome daquele a quem Paulo prega. Sabe que em Éfeso, a cidade de Éfeso era uma cidade forte, não era uma cidade bélica, era uma cidade da biblioteca. Era o centro da sabedoria, os livros circulavam ali. Éfeso disputava com Atenas, os gregos, a sabedoria. Então, era uma cidade complicada. Ali não tinha tumulto de briga, tinha tumulto de ideias.
Aliás, Éfeso tem uma fase, tinha um templo da grande Diana dos Efésios, né? E tem uma fase em Éfeso, e que até João, quando escreve a carta à igreja de Éfeso, capítulo 2 do Apocalipse, ele diz assim: eu tenho contra você uma coisa, que você esqueceu o primeiro amor. Porque Éfeso tinha uma memória curta. Alguém que chegasse, um sofista, que falasse bem, arrebatava todo mundo. Aí já se esqueciam dos mestres que passaram ali. Então eles eram muito assim voláteis, assim, olha, chegou alguém, aí eles já mudam. Paulo falou aqui, esse pessoal é inteligente, mas não tem firmeza. É inteligente, mas qualquer coisa que confunda ou que convença, eles vão em bloco. Lá na carta à igreja de Éfeso, no Apocalipse, o que João falia logo a primeira, né, do capítulo 12, a primeira carta já é Éfeso. Parece que eles tinham um cinturão blindado. Era uma outra coisa característica dos Efésios. Tipo assim, ninguém entra. Era aquela, tipo uma panelinha, blindado, não deixava ninguém se converter. E esqueciam tudo que todo mundo passou, deixava o primeiro amor, já trocava logo. Paulo está lá, ele sai de Derbe, Listra, vai passando por Atenas, passa por Tessalônica, vai passando pelas cidades todas, chega em Éfeso, aí tem esse tumulto. A ideia dele é ir para Macedônia, mas o tumulto em Éfeso, o camarada expulsa demônios, não expulsa, o demônio bate nele, os filhos do sacerdote, e aí o pessoal daqui a pouco acha que Paulo é Deus, aí quando Paulo diz que não é Deus, acha que ele é o demônio, e Paulo fala assim: Timóteo e Erasto, capítulo 19 de Atos, manda Timóteo e Eratos, 2 jovens, vão para Macedônia, que eu vou ter que ficar resolvendo esse tumulto aqui, vão vocês na frente. E o Timóteo e o Erasto vão para Macedônia e não se fala mais nele. Tá bom. Daqui a pouco Paulo resolve fazer o seguinte: eu vou para a Ásia. Vou para a Ásia, porque tem um navio saindo para lá. E Paulo tenta embarcar para a Ásia, para evangelizar na Ásia. E ele diz assim: mas o Espírito de Jesus não permitiu. Ele chega lá, o navio quebrou. Aí vão contornando Mísia para chegar em Bitínia, um outro porto. Fala, tem um navio que vai sair de lá, é um cargueiro, vamos? Vamos. Chega lá, o navio, um vento euroaquilão, veio de noite, jogou o navio contra o rochedo, o navio espedaçou. Aí ele disse assim: não, então vamos pelo deserto, mas tem a guarda romana te esperando. Já chegou um recado, eles estão em emboscada, e Paulo, então volta, vamos descer a Troade. Troade é um vilarejo, uma cidade insignificante. Eles descem, ele até esquece uma capa ali, porque no outro dia ele sai rápido para pegar o navio, e ali naquela cidade eles vão pernoitar, e o escritor de Atos diz assim: eles tentaram, eles contornaram Mísia, foram a Betínia, não conseguiram, voltaram, desceram, pernoitaram em Troade. Pela manhã, seguimos viagem. Era eles o tempo todo? E pela manhã é nós? Paulo pernoitou, tem a visão de um varão macedônio que diz assim: não é a Ásia, passa a Macedônia e ajuda-nos. O Espírito de Jesus não deixou ir para a Ásia porque a missão era na Macedônia. E aí Lucas entra no grupo, o escritor de Atos entra no grupo. Foi estratégico aqueles 2 navios quebrarem para Paulo ter que voltar para Troade, porque em Troade tinha o Lucas esperando. Quando Deus deixa navios quebrar, é para colocar um Lucas na equipe, colocar um Lucas na vida da gente. Navios quebram, mas não é o fim da viagem, pode ser o início da melhor parte da viagem, que aí o Lucas que fica com Paulo até o último dia, um médico, e Paulo precisava de um médico, de um companheiro, de um biógrafo que acaba escrevendo o diário de bordo, que é o livro de Atos, né? O resumo, o livro de atas das viagens, e ainda escreve um evangelho, fruto de pesquisa, curso superior, médico. Esse camarada foi fundamental no ministério do Paulo. Agora, por que a Macedônia se mostrou mais importante que a Ásia? Quem tinha ido para lá? Timóteo, o desconhecido e tímido Timóteo, criado pela mãe e pela avó. Imagine cercado de cuidado, né? Filho já é algo precioso, é um coração que bate fora do peito, né? Filho é isso, é um coração fora do peito. E neto é filho com açúcar, como diz o reverendo Hernandes. Neta, isso é um outro amor, é filho com açúcar. Então é cercado de proteção. Imagina o Timóteo, tímido, não pode ficar resfriadinho, não vai lá fora que está ventando. Vó é fogo, né? Não tira meia, joga bola de gude no carpete, solta a pipa no ventilador, não sobe aí.
não sabe brincar na lama, vai ficando meio tímido, mas super inteligente, crente. E aí o Timóteo é esse que vai para Macedônia. E à noite o Paulo tem uma visão, é Macedônia. Foi só o tempo de o Lucas entrar e segue para Macedônia. E vão lá, a Macedônia, o evangelho cresce. E aí Paulo vai viajando com Timóteo. Timóteo está no grupo. De repente sabe que tem que passar por Éfeso e sabe que Éfeso está com problema. Aí ele diz para o Timóteo, você vai ficar aqui. Eu não queria ser pastor de Éfeso. Imagine você numa igreja que você prega, de repente alguém levanta no auditório, pastor, só uma coisa, reverendo, mas o Parmênides não diz isso não, o Sócrates diz outra coisa. Platão desenvolveu uma outra teoria. Imagina o pessoal questionando toda hora que prega. Hoje tem o Google, né? Você fala uma coisa aqui, o pessoal já vai no Google, você está certo, que aquela data é aquela mesmo. Você tem que ter fundamentação, porque o pessoal não vai acreditando em qualquer... Tem. Imagina a igreja de Éfeso, que gostava de discutir ideias. Aí Paulo coloca o Timóteo lá. Que presente é esse? Mas Paulo sabia quem ele estava colocando ali. Era um jovem tímido, que deve ter dito para Paulo assim, rapaz, será que eles vão me respeitar? E só tem uns camaradas de cabeça branca aí, só tem filósofo aí, diretor de escola, só tem uns caras que vão lá para o Areópago, o pessoal que vai para os debates filosóficos, só tem gente da alta prateleira de cima, um menino. E o que eu vou falar de filosofia? Paulo diz o seguinte, tu, porém, nas duas cartas de Paulo, a Timóteo, na primeira e na segunda, a frase que mais se usa, sudê, em grego, é tu, porém. Paulo vai dizendo, o mundo vai virar nessa direção, vai acontecer isso, algumas coisas vão mudar, tu, porém. Paulo fala, mantenha a firmeza. Eu acho que Paulo, hoje, ele veria Timóteo como um influencer, né? Hoje você pode ter até um canal no YouTube. Você está aqui para influenciar pessoas e não ser influenciado. Então, fique esperto, porque a coisa vai mudar. Olha o que ele diz aqui nessa primeira carta, por exemplo, capítulo 1, se você tem sua Bíblia aí, os versos 3 em diante. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso. Paulo lembra que ele falou, lembra quando a gente estava indo para Macedônia? Aí eu pedi para você voltar e ficar em Éfeso. Aí Timóteo vem e o Paulo vai. Timóteo foi abrir o trabalho. O Paulo falou, agora o anjo, Deus mandou um anjo dizer para eu consolidar. Então o Timóteo vem. Aí o Timóteo vem naquela igreja que está saindo de um tumulto. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para demonstrar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Isso aqui era o banquete de Éfeso. Fábulas, mitologia grega, genealogias, a história de cada um e como é que é a história dos deuses. Agora, olha como é que chega, vai a mais, né? Genealogia sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Paulo falou, eu precisava de alguém assim, com amor puro, com boa consciência e uma fé sem hipocrisia. Ele falou, você tem tudo para resolver o problema daquela igreja. Você é um modelo. O seu jeito de ser vai falar mais alto do que o que você fala. E o que você fala é mais elevado que qualquer filosofia. É o Evangelho. Paulo diz ainda aqui, algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis. Discussões inúteis só faz pessoas se desviarem. São coisas besteiras. Normalmente as pessoas vão embora porque estão discutindo besteira. Aquilo que faz sentido, a pessoa não quer meditar. E olha o que Paulo diz ainda, no verso 7 do capítulo 1 aí da primeira carta. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Paulo fala assim, esses caras
Depois que ele viu que a coisa dá certo, aí chove professor, chove mestre. Aí vem querer ensinar algumas coisas, e falam com eloquência. O cara fala tão bem que parece que aquele negócio está certo. Paulo diz, fique esperto. Não embarca nessa coisa do faço o que eu mando, eu digo, mas não faço o que eu faço. Paulo diz, esses camaradas, eles vão pregar com tanta ousadia e firmeza, eles não entendem nem o que eles falam, mas eles falam com tanta ousadia que impressiona. Então todo mundo é arrebatado. Tu, porém, fica esperto. Paulo diz que a sociedade, na época de Timóteo, vai ser aquela sociedade do faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Eu já fiz essa dinâmica aqui, mas como tem gente nova, coloque sua mão na frente dos olhos assim. Eu vou dar um comando, né? Olhem para mim, abaixa a mão um pouquinho para olhar para mim, para você ver o comando que eu vou dar. Ó, todos juntos. Coloque a mão na nuca. Aí a nuca? Aqui. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Paulo estava querendo ensinar o Timóteo isso. Cuidado. Na hora da emoção, coloque a mão na nuca. Todo mundo. Eu caí nessa também, se vai consolar alguém aqui. Paulo falou, tu, porém, fica firme. Vai acontecer esse negócio. E diz ainda mais, assim, capítulo 1 ainda da primeira carta, 18 em diante, eu vou ler. Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo. Paulo tratava Timóteo como um filho, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Entre eles estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Os caras perderam a boa consciência, naufragaram na fé. Quando começaram a acreditar em fábula e perderam a firmeza, a fé foi ficando frágil. Eles foram naufragando na fé, porque eles foram dando mais atenção a conhecimentos do que a fé. Eu lembro quando eu lancei o meu livro, História Bíblica de Israel, e num dos lançamentos fizeram uma agenda muito extensa, eu dei palestras em muitos lugares, numa dessas era na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ. Estava tendo lá uma feira de ciências, e aí os professores reuniram e me deram um auditório, e liberaram os alunos. Quem quisesse assistir a palestra do lançamento do livro vai ganhar presença, vai ser aula dada. E eu me senti honrado, o pessoal do hebraico, o pessoal de história, de filosofia, e aí vieram, né, várias pessoas. Eu fiz a palestra, e aí vem aquelas perguntas, né, do meio. Mas é bom, a academia é isso mesmo. Paulo aluga uma sala na escola de Tirano, lá em Atos, fica 2 anos. A escola de Tirano era a faculdade, a universidade da época. Como é que era? Você é professor de alguma matéria, você aluga a sala e chama os alunos e dá a sua aula. O que você ganha, você paga o aluguel e faz o teu salário. Paulo falou assim, esse pessoal não vai na igreja, mas lá eles vão. Ele alugou uma sala e dava aula de evangelho. Era escola bíblica, dava aula de evangelho. E o pessoal, mas que filosofia nova é essa? É da eternidade. É o Deus que criou todas as coisas e que nos deu vida e respiração. Aí Paulo, 2 anos ali, acabou abrindo uma igreja. Mas eu fui lá da minha palestra, foi interessante que teve um professor, um sociólogo, que ele disse assim para mim, o seu Deus é um absurdo, né? Porque um ser que sempre existiu, nunca vai ter fim, não entra aqui, né? Não é digno de crédito. E o que não é digno de crédito, o absurdo não é digno de crédito. E aí um silêncio na sala. Eu disse, então, o absurdo não é digno de crédito? Não. Até porque um rapaz tinha dito assim para mim, poxa, gostei tanto da palestra, mas o senhor acredita nesse absurdo que quase 1 milhão de pessoas passou a pé enxuto no mar aberto? Eu falei, eu creio porque é absurdo. Se tivesse explicação, eu acreditava na explicação, mas é absurdo, eu creio, sobra a fé. Se a Bíblia diz, eu creio. E o que o peixe engoliu um homem, eu creio. Se dissesse o contrário, que foi o homem que engoliu o peixe, eu cria também. Que onde tem um absurdo, a gente entra com a fé. E ele falou, seu Deus é um absurdo. Eu falei, por que não dá para explicar um absurdo?
Em falando de Deus, nós somos uma parte ínfima querendo explicar o todo. Nós nunca vamos, então, ter explicação de Deus, porque somos uma parte ínfima. É uma formiga querendo explicar a teoria do Einstein, e ela nem fala. Então, sim. Mas pensa bem, é possível eu e você estarmos aqui num lugar sem chão, sem teto, sem paredes, e nós dois conversando ali? Ele disse, não. Eu falei, é um absurdo. Então não é digno de crédito. É claro que não. Eu falei, pois é, se você pensa assim, olha só, nós estamos aqui nesse estúdio, nessa sala, nessa faculdade, que está num lugar, num país, e esse país está num planeta, e esse planeta está num lugar sem chão, sem teto, sem parede, e nós estamos aqui dentro conversando. Aumenta o zoom que você encontra. Aí Deus fechou a boca do leão, aquele não falou mais, foi benção, eu segui. Eu dei a palestra, e aí o pessoal da ABU, o pessoal da Associação Bíblica Universitária, Aliança Bíblica Universitária, falou, pastor, tem a feira de ciências, vamos dar uma prestigiada, né? Eu falei, claro, vamos andar. E tinha um menino ateu, que ele falou, pede o reverendo para vir aqui. Aí, então, mandou um boleto especial, né? Um convite desse, eu fui. Ele é tão inteligente que ele criou um sistema solar. Ele pegou aros e esferas de aço, colocou uma esfera grandona no meio e esferas menores presa por aros de aço, todos de aço, e imantou. Você sabe que o ímã, se você colocar negativo com positivo, ele junta, você não consegue separar. Mas se você colocar positivo com positivo ou negativo com negativo, ele repele, você não consegue juntar. O que ele fez? Colocou a esfera negativa e todas as outras positivas, querendo vir para o centro, mas os aros todos positivos. Então os aros eram repelidos e as esferas querendo vir. A esfera querendo vir para o centro e o aro querendo afastar, elas ficaram equidistantes. Ele deu um toquinho, aquilo ficou girando indefinidamente, sem atrito. Aí ele falou, está vendo, reverendo? O universo roda sozinho, não precisa de Deus. Eu disse para ele, e quem é você em relação ao invento? Ele, o Criador. Eu falei, então teve que ter um Criador. A tua defesa foi a tua confissão. Tem gente aí que naufraga, perde aqui a boa consciência e vai acumulando um monte de conhecimento, vai ficando a empáfia, vai crescendo e naufraga na fé. Aí Paulo fala para o Timóteo, quanto a tua timidez, capítulo 4, verso 11 em diante, primeira carta, em capítulo 4, verso 11, que o Timóteo está com um problema na mão, ele fala, Paulo, você me deixou em Éfeso, aqui só tem professor. Eu me lembro uma vez que eu trabalhava na Vinde, e sempre, toda segunda-feira tinha um culto no Centro Médico de Botafogo. Era meio um sindicato, um conselho de medicina, os médicos faziam um culto às segundas-feiras. Tinha até o pastor Paulo Brito, de vez em quando dirigia e cantava lá. E o Caio não pôde vir e pediu para eu ir no lugar dele. Eu falei, rapaz, eu estou de esporte, então eu vou em casa pelo menos botar uma roupa social, um terno, alguma coisa mais social. E eu estava me arrumando, eu estava nervoso. E meu pai viu e falou assim, você está nervoso? Você não está indo pregar? Eu falei, eu nunca vi você nervoso para pregar. Aí eu falei, pai, lá só tem médico, lá só tem doutor. Ele falou, mas você vai falar de medicina? Eu falei, não, claro que não. Ele disse, então, se você fosse falar de medicina, você tinha que estar nervoso, porque lá só tem doutor. Mas você vai falar do evangelho. Nisso, o doutor é você. Vá, eles vão aprender. Se eu não tivesse ouvido meu pai, eu teria voltado quando eu cheguei lá. Interessante, depois nunca mais tive medo. A gente tem respeito pelo auditório, mas você vai pregar o evangelho, se prepare e prega. Quando eu peguei o elevador, logo o meu anfitrião me encontrou, nós subimos, era no último andar. No meio, num andar intermediário, entrou um médico muito elétrico, trazido por outro. Aí, correndo, quando ele entrou no elevador, ele falou, rapaz, tu me pegou pelo braço, está me levando aonde? Aí o colega falou, estou te levando lá para o auditório, vai ter um pastor que vai pregar lá. E eu no elevador. Ele falou, o quê? Pastor? Aí apertou qualquer... Não, eu não tenho tempo para ouvir pastor. Não, vou ouvir pastor, cara, eu sou médico. Vou ouvir pastor. Pastor não tem nada para me ensinar. E eu estou ali. Aí quando ele ia saindo, eu falei, Senhor, se eu não tivesse ouvido meu pai,
ninguém me conhece, eu vou descer junto, vou embora, né? Eu falei, Senhor, só um instante, eu que sou o pastor, eu que vou falar lá, eu gostaria de vê-lo. Aí ele, pastor, então o senhor me desculpe, eu nem sabia, não foi nada pessoal, porque eu nem lhe conheço, mas eu realmente não tenho nada para aprender com o pastor, me desculpe, mas eu não vou. Eu disse, mas se fosse um outro médico, um colega seu de profissão, que falasse sobre o Evangelho, de uma maneira lógica, explicasse, o senhor ouviria? Ele, um colega, eu ouviria. Eu falei, então sobe, que eu vou falar de Lucas, o médico amado, seu colega, e o que ele fala do Evangelho. Ele deu um sorriso, gostou e foi. Eu preguei Lucas 15, o filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Fiz apelo, ele foi o primeiro a vir à frente. Quando muito conhecimento entra na cabeça, a fé começa a naufragar. Mas quando você aciona a fé, abastece a fé brota. Aí Paulo fala o seguinte para Timóteo, capítulo 4, verso 11 em diante. Ordena essas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza, porque as pessoas não vão ver só o que você fala, elas vão ver quem você é, como você age, como você se posiciona na vida, como é que você trata a vida, eles vão te ver como todo. Aquilo que nós fazemos fala mais alto do que aquilo que nós falamos. Então Paulo fala, prega, exorta, acredite nisso, mas veja a tua conduta, o amor, a fé, a pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras e exortação ao ensino. Não seja negligente para com um dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Aqui, alguns comentaristas dizem que aqui foi a ordenação do Timóteo, né? Ele foi ordenado pastor aqui, porque o presbitério impôs as mãos. Medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que te ouvem. Isso é, o Evangelho vai fazer bem para você mesmo, como para quem te ouve. Cuida de você. Se você acredita no Evangelho, viva o Evangelho. Use para você os conselhos que você dá para os outros. Deixa o pessoal ver que isso é natural em você, que você realmente fica assim. Não decore conselhos, bordões, frases de efeito. Seja, viva, e o que você falar vai acontecer. Nós, pregadores, temos a tentação de pegar um texto bonito, e o que a gente diz? Eu vou escavar esse texto para tirar uma boa mensagem. É assim. Mas como deveria ser? Você pega um texto bonito e diz, eu vou deixar esse texto me escavar para sair uma boa mensagem. Porque depois que falou para mim, vai falar para o outro naturalmente. Então Paulo fala para o Timóteo, cuida de você, deixa isso modificar você, que aí você não vai fazer força, vai sair naturalmente. O que você prega vai sair naturalmente. É por isso que Paulo então escreve ao Timóteo e diz, eu confio em você. Capítulo 6 da primeira carta, do verso 3, só para terminar essa rápida introdução. Se isso tudo é só introdução, imagina a pregação, né? Então não saia não, eu estou brincando. Capítulo 6, a partir do verso 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras, não da palavra, mas de palavras, falatório. Você olha hoje, parece que Paulo está escrevendo para o Timóteo hoje, né? O que tem de gente no YouTube falando besteira, o que tem gente nas redes sociais, pregando cada coisa. Tem uns pregadores aí, tem um que é todo largado, que diz o seguinte, não precisamos do Velho Testamento, só o Novo. O Velho Testamento não serve para nada. Ele é todo largado. Aí você vai ver, tem 1 milhão de seguidores. E tem outro que é todo comportado. O camarada, a roupa dele é impecável. E ele diz, não precisamos do Evangelho, só das cartas de Paulo. Que o Evangelho já passou, só as cartas. Aí o cara já filtra para o outro lado.
Aí você vai olhar, 2 milhões de seguidores. Quanta gente está seguindo esse cara? Falatórios. Eles querem só falatórios, eles querem seguidores. Aí Paulo fala para Timóteo, tu, porém, não fica... Ah, não, se o cara tem tantos seguidores assim, deve ser bom. Paulo, multidão engana. Tu, porém, permanece naquilo. Aí fala, é daí que nasce a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. O camarada que quer muitos seguidores, já não é nem mais para compartilhar ideia, já é para monetizar, né? Fonte de lucro, né? Pô, joga qualquer besteira no ar, que quanto mais seguidores, quanto mais likes você tiver, o YouTube te paga. O compromisso já não é nem mais de espalhar coisa boa, dá para monetizar. Qualquer coisa, cara, põe na internet, ensina a fazer isso, conta uma piada. Se for engraçado, vai monetizar, vai te dar grana. Verso 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. É o camarada se alegrar de fazer, ele fica caçando ONG que está passando fome, para depois ele botar no YouTube e falar assim, ajude esse programa, ajude isso, deposite na minha conta, que eu repasso. E bota assim uma criança bem estraçalhada, que a pessoa vê a imagem, aí faz o Pix. A piedade é uma fonte de lucro, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Paulo diz, não deixa isso encher os seus olhos. Eu vi um pregador famoso há pouco tempo, ele leu o Salmo 24, ele estava pregando sobre isso, ele disse assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra, ele é Deus, filhos dos homens. Aí fechou a Bíblia, fez até um barulhão. Pum! Lá vem. Ele falou, aqui está. O céu é de Deus, salvação e isso pertence a Deus. Mas a terra é nossa. Nós somos cabeça, não somos cauda. Estamos aqui para tirar até o tutano dos ímpios. Deus nos deu a riqueza do ímpio. Por que esse dinheiro está na conta do ímpio? Tinha que estar na nossa. A terra Ele deu a nós, então nós temos esperteza suficiente para depenar os ímpios. Se você é pobre, que você está em pecado. Aí você vai ver lá, 800 mil seguidores, já passou de 1 milhão. Fonte de lucro, não tem nenhum escrúpulo. Aí continua aqui, dizendo o seguinte, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. A maioria das pessoas que quebraram tentando ficar rico, né? A maioria das pessoas que empobreceram correndo atrás de riqueza. E a maioria das que enriqueceram só se aprimoraram naquilo que faziam. Foram ficando expert naquilo que sabiam fazer. Foram ficando especialistas naquilo que sabiam fazer. Aí o recurso veio, o investimento veio, o patrocinador veio, o lucro veio. Você vê, quem quebrou foi que ficou correndo atrás da riqueza. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Paulo falou, não entra nesse caminho que você vai atormentar a si mesmo. Então, esse é o Timóteo, esses são os conselhos de Paulo a Timóteo. Quando Paulo, ele está aí na Macedônia, e coloca o Timóteo em Atenas, agora eu vou voltar para Atos, ele falou, é porque eu precisava de alguém que fosse equilibrado e que tivesse as características que você tem. Eu precisava que alguém dirigisse aquela igreja que fosse um influencer e não um influenciado. Eu precisava de alguém que falasse e que as pessoas vissem a diferença do discurso e do resultado. E esse alguém era você, Timóteo. Agora, quais são as características em Timóteo que chamaram a atenção de Paulo? Primeiro, aí você pula agora para a segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 1. A primeira característica de Timóteo
que chamou a atenção de Paulo. Paulo conhece o Timóteo em Listra e Derbe, em 2 cidades vizinhas. Ele conhece a família e vê que o garoto é crente. Leva na viagem. Na viagem ele reparou o Timóteo, tanto que ele, quando ele queria ir para Macedônia, ele envia 2, Timóteo e Erasto. Ele confia no relatório de Timóteo. Tanto que quando ele vai para a Ásia, que era o campo missionário que estava no coração dele, Deus barra, o Espírito de Jesus não deixa ir. E manda uma visão para dizer, olha, eu só queria te prender aqui para o Lucas entrar no grupo, mas o Timóteo já abriu o trabalho que eu quero que você vá tocar. É para Macedônia, passa a Macedônia. E Timóteo fez um trabalho tão bonito que a primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo diz o motivo da carta. Paulo diz assim, aos Tessalonicenses, no capítulo 1, a primeira carta: eu queria muito ir ver vocês, porque ele saiu de lá fugido, né? Os judeus de Tessalônica tentaram matar Paulo, invadiram a casa do Jason. Paulo foi para Bereia. Bereia também teve um tumulto, aí botaram Paulo, conseguiram tirar ele da cidade e levaram para Atenas. Aí Paulo ficou sem notícia de Tessalônica. Será que ainda são crentes? Será que aguentaram? Porque ele só ficou 3 sábados em Tessalônica. Como é que alguém consegue abrir uma igreja pregando só 3 sábados? A gente fica 3 anos e não abre, né? Paulo pregou 3 sábados. E quando ele escreve 2 cartas aos Tessalonicenses, ele diz assim: lembra que eu ensinei vocês isso? Eu ensinei também aquilo. Ele faz uma lista de coisas que ele ensinou. Eu falei, como é que o cara conseguiu ensinar isso tudo em 3 sábados? Mas eles abraçaram a fé e criou uma igreja lá. E Paulo perdeu o contato. Mas quando ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz assim: eu estou morrendo de saudade de vocês. Deus é testemunha. Mas Satanás não deixou eu ir. Eu já não falou o Espírito de Jesus, ele falou, Satanás não deixou eu ir. Alguma coisa muito grave aconteceu que Paulo não pôde ir. Ele disse, por isso mandei Timóteo. Quem que ele manda? O Timóteo. Ô Timóteo, eu não sei nem se sobrou crente lá, que a perseguição era tão grande. Vai lá, eu confio no seu relatório. E Paulo continua em Tessalonicenses. Quando Timóteo voltou e trouxe boas notícias, inclusive que vocês estavam com saudade de mim, agora o meu coração se alegrou. Era fiel o testemunho do Timóteo. Quais são as características dele? A primeira, capítulo 1, verso 3 em diante. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro de suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou a sua avó Lóide e a sua mãe Eunice, e estou certo que habita também em você. Então, a primeira característica do Timóteo é que ele tinha uma fé sem fingimento. Ele acreditava naquilo que ele pregava. Timóteo não era um dublê de missionário. Timóteo não fantasma. Timóteo não era sofista. O sofista é aquele camarada que fala sobre tudo. Ele não tem uma linha filosófica, mas ele enrola todo mundo num debate, porque ele pega um pedaço desse, um pedaço daquele. Ele é bom de argumento e de lábia. Ele nem acredita naquilo, ele só quer ganhar o debate. Esse é o sofista. Ele nem acredita, mas ele só quer convencer que ele está certo. Só quer o Timóteo. E o sofista derruba um auditório, porque depois que ele te convence do pensamento, ele fala, mas por outro lado, tem outra corrente que pensa isso. Aí o pessoal vai numa outra nuance. Ele não quer chegar a lugar nenhum, ele só quer dominar o ambiente. Paulo fala, você não tem fingimento, você acredita. Quando Moody, um grande evangelista nos Estados Unidos, em Detroit, Chicago, Detroit, criou o tabernáculo de Moody, milhares de pessoas se reuniam, pegou fogo naquele tabernáculo, ele construiu um maior e enchia, e ele pregava, e as pessoas se lançavam assim à frente na hora do apelo. E ele era um sapateiro, não tinha estudos, foi alfabetizado adulto. Moody era um sapateiro, rude na sua palavra, 2 metros de altura, 200 quilos. Na Inglaterra tinha Spurgeon, o príncipe dos pregadores. O próprio idioma, né? O inglês é mais polido, o inglês da Inglaterra é mais polido que o inglês dos Estados Unidos, que o inglês americano é mais gírias, né? E Spurgeon ouviu falar de Moody. Aí chamou Sankey, que era o pastor auxiliar, ministro de música, e falou, vamos aos Estados Unidos, eu quero ouvir esse pregador. Atravessaram de navio,
Sentaram na galeria, na última fila, e o Moody pregando. Rude falava, eu acho que num português aquele devia falar problema, devia falar claro, devia ser assim. Aí, no meio da pregação, o Sankey dá uma catucada no Spurgeon e fala assim: esse pregador agride muito a gramática, hein? Aí o Spurgeon respondeu: mas ele acredita em tudo que ele prega. Essa é a diferença. Não é se você fala certo ou fala errado, não é seu grau de intelectualidade, mas a sinceridade, a sua fé sem fingimento. A primeira característica de Timóteo é: ele acredita em tudo que ele prega. Então, jovem, na faculdade, na universidade, a universidade é um lugar que mais afasta a crente da igreja. Acredite naquilo que você prega. Acredite na sua fé. E se alguém disser, mas isso é absurdo, é por isso que eu creio. Se tivesse explicação, eu acreditava na explicação. Eu lembro que quando eu fui fazer uma aula magna no seminário, um colega, professor de história, pediu até que eu desse um susto, né, nos primeiranistas, meio um trote. Eu entrei, sério, e disse para os seminaristas assim: olha, aqui agora não é escola dominical não, agora vocês estão na academia, agora é curso superior, aqui não tem historinha de escola dominical não. Alguém aqui, tem uns 60 alunos, alguém aqui ainda acredita que o mar se abriu e o pessoal passou a pé enxuto? Tem alguém aqui que ainda acredita nisso? Levanta a mão. Os primeiranistas, tremendo, ninguém levantou a mão. Eu falei: é bom acreditar, que se a Bíblia diz é verdade, e se você vai ser pregador da Bíblia, você tem que acreditar. Todo mundo, glória a Deus, aleluia. Pensei que estava no lugar errado. Que susto, pastor. Eu falei: é bom acreditar. Quando perguntarem a razão da sua fé, diga: eu acredito, eu creio. A Bíblia diz: eu creio, eu acredito. É a fé sem fingimento. Eu creio. A outra marca do Timóteo está aí no capítulo 3, o verso 16. É até fácil guardar, né? João 3,16, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, primeiro, de tantas marcas que Timóteo tem, eu elenquei 3. Primeiro, fé sem fingimento. Isso vai causar impacto nos seus colegas de faculdade, porque vão ver que você acredita naquilo mesmo, que aquilo é honesto, não é fingimento, não é qualquer vento de filosofia que vai balançar você crê. Meu pai, às vezes algum pregador meio legalista pregava alguma coisa, que Deus com chicote na mão, que o inferno, que Deus cancela a salvação de pessoas e joga para o inferno. Aí meu pai dizia assim, eu era criança, e meu pai não tinha estudo, mas ele dizia: filho, ele sabia que o filho dele está ouvindo, né? E ele, para me preservar, ele dizia: filho, o pai não sabe o que é, mas não é isso. Só de saber que não é isso já ajuda, né? Deus é de toda a graça, não é isso aí não. Então o crente pode estar no meio dos sofistas, tentando enrolar com argumentos. Ele fala: não sei o que é, mas não é isso, eu creio nisso, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Então é uma fé sem fingimento, isso é minha essência, é alguém que acredita na Bíblia. Eu lembro quando lá no Centro Cultural da Bíblia, na Sociedade Bíblica do Brasil, eu sou gerente ali, e recebo grupos, pastores, seminaristas, classe escola dominical, crianças de colégios adventistas, colégios evangélicos, crianças da rede secular, e ali eu conto a história da escrita, das tábuas de pedra até o tablet. Então, é do tablet ao tablet, né? O único livro que correu toda a etapa da escrita foi a Bíblia. Nenhum outro livro fez toda a etapa, de tábuas de pedra até aplicativo do celular, passando por vinil, cassete, coisa que ninguém aqui sabe o que é, mas já existiu VHS, já existiu fita cassete, e até aplicativo. Então veio da nuvem e voltou para a nuvem, né? O único livro que fez todo esse circuito foi a Bíblia. E eu estava mostrando que a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores no espaço de 1.600 anos, né? 1.500 a.C., mais 100 depois de Cristo, no espaço de 1.600 anos, 40 autores. Aí um garotinho perguntou: dá para acreditar num livro que foi escrito por 40 autores?
Aí eu falei, dá, porque foi só um que ditou. Então, 40 autores, tem um rei. O autor falou, escreve o que eu estou mandando. Escreve do seu jeito, mas escreve o que eu estou dizendo. Falou para um pescador, escreve do seu jeito, mas escreve o que eu estou dizendo. Falou para o médico, Lucas, escreve do seu jeito, mas escreve o que eu estou dizendo. Falou para profetas, escreve do seu jeito, mas escreve o que eu estou dizendo. Foi falando para Amós, boiadeiro, roceiro, escreve do seu jeito, mas escreve o que eu estou ditando, escreve o que eu estou dizendo. 40 autores, mas um só foi que ditou. O autor da obra toda. Então, se a Bíblia diz, creia na Bíblia. Então, primeira característica de Timóteo, fé sem fingimento. Isso causa impacto. A pessoa pode ter muitos seguidores no YouTube, mas quando ele se apresenta pessoalmente, a pessoa vai ver se ele acredita naquilo que ele fala. Não é um papagaio repetindo a ideia dos outros. Isso é verdade para você. Outra coisa, ele acredita na Bíblia. No fim, a Bíblia vai prevalecer. Aquela equipe que eles são irlandeses e noruegueses, que achou o Titanic, aquela equipe de cientistas, a equipe que achou os restos do Titanic, eles estão achando outros navios em regiões até abissais. Fizeram uma varredura no Mar Vermelho, embaixo da 3ª camada de lama. Sabe o que eles estão achando ali? Milhares de escudos, de espadas, restos de bigas, esqueletos de cavalos, aos milhares. Não foi alguém que foi atravessar de bote e o escudo caiu. Os dois brigando, a espada caiu, uma ou outra. Não foi alguém que jogou fora, não quero mais lutar, minha espada eu vou jogar. Milhares. Aí, a Bíblia tinha razão. Werner Keller, um astrônomo, o irmão dele se converteu, e ele ficou irado, ele queria trazer o irmão de volta, porque ele tinha um prazer de ser ateu, e ele começou a escrever um livro, As Falácias da Bíblia, começou a pesquisar coisas que a Bíblia dizia que era argumento que não tinha sentido, que é impossível acontecer, e ele foi pesquisar, um astrônomo, o irmão era arqueólogo, então o irmão cavucava a terra e ele invadiu o espaço, ele foi tentar tirar o irmão do engano, 5 anos escrevendo as falácias da Bíblia. Ele conseguiu achar, entre muitas coisas, o eixo do Brasil é o Japão, né? Se aqui está de dia, lá está de noite, é o eixo. De Israel é o Chile, é o eixo. No dia que Josué, o sol parou, ele está dizendo, o sol já está parado. O que poderia parar era a terra, mas se a terra parar, é um cataclismo, né? A terra parar, tudo desaba. Mas ele achou, no mesmo eixo, que o sol parou, tinha noite sem fim no Chile. Aí falou, 5 anos, terminou o livro, As Falácias da Bíblia, e botou o título, e a Bíblia tinha razão. E você pode comprar esse livro na internet, no Círculo do Livro. A palavra, se ela disse, pode ter certeza que é verdade. A ciência vai comprovar o que a Bíblia diz. Então, a primeira característica de Timóteo, uma fé sem fingimento. A segunda característica de Timóteo, ele crê na Bíblia. E a terceira e última, está aí, verso 9 do capítulo 4 da segunda carta. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e fui para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas, ó o Lucas, lá de Troade, somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Ó o Marcos, da primeira viagem e do início da segunda, que Paulo falou, não leva não, porque o limite dele a gente não sabe qual é. Mas aqui, Paulo, dá uma segunda chance, ele é útil. Se o Marcos estava com alguma depressão, Paulo me rejeitou, aqui ele foi curado. Ele me é útil para o ministério. Paulo sabe que Timóteo é alguém que se empenha no bem do outro. Vem ter comigo e traze o Marcos. Então, uma fé sem fingimento. Alguém que crê na Bíblia acima de tudo e alguém que se importa com os outros. Porque nós não podemos, quanto mais divino, mais humano. Tem gente que quer virar um querubim e quer ser juiz de todo mundo, quer ser mais espiritual que todo mundo. Quem quer virar querubim
acaba virando Satanás, né? Que é um querubim caído, né? Um anjo caído, que fica julgando todo mundo. Quanto mais humano, o próprio Jesus ensinou isso. Se teu irmão tem um cisco no olho, se for para você ir lá e julgar, irmão, você tropeçou nisso, que é isso, cara? Isso aí eu tiraria de letra. Se for dizer isso, nem vá. Mas se você tiver capacidade de dizer, irmão, eu imagino que esse cisco esteja te incomodando, porque eu tenho uma trave no meu. Eu posso te ajudar. Está aqui o ombro, segura aí, levanta. Se você se importa com pessoas, você tem essa marca do Timóteo. Fé sem fingimento, acredito na Bíblia acima de tudo e me importo com pessoas. Jesus deu exemplo, quando aquela tempestade no mar, aí vem, vou até pregar sobre isso amanhã, ele vem andando sobre o mar. Todo mundo é um fantasma, ele nunca tinha visto Jesus andar sobre as águas, e naquela escuridão, relâmpago cortando o céu, barulho de trovão, não dá para ouvir nada, e aquela coisa andando. É um pescador tem muita crendice, né? Na hora do medo a crendice aflorou. É um fantasma. Jesus falou, calma gente, sou eu, não é fantasma nenhum, sou eu. O Pedro, que tinha um temperamento sanguíneo é gente boa. Temperamento não é defeito, é só diferença na característica. O sanguíneo, ele fala, depois pensa. Mas ele é honesto, o sanguíneo não derruba ninguém, o sanguíneo ele só fala, ele pensa, fala, depois ele fala, puxa vida. O que eu falei? Jesus falou, calma gente, sou eu, o Pedro, sanguíneo, se é o Senhor, manda eu ir aí. Jesus falou, vem, ele falou, o que eu falei? Agora tem que ir. Vai, e andou sobre as águas. E depois ele começou a fazer conta, se milagre não é possível, um corpo em pé, se eu tivesse deitado, talvez boiasse, mas em pé, afundou. Mas olha que bonito isso, quando ele estava afundando, ele grita, Senhor, socorre-me. A segunda parte é linda. Jesus imediatamente estendeu a mão e puxou ele. Se Jesus fosse igual a alguns evangélicos, né? Quando o Pedro disse, socorre-me, ele ia dizer o quê? Não, deixa ele beber um pouco d'água aí. Duvidou? Bebe um pouco d'água para ele aprender. Fica de olho, quando estiver morrendo, salva, mas deixa um pouco ele sofrer. Alguns evangélicos fazem isso, né? Não, duvidou? Deixa ele um pouquinho sofrer para ver como é que ele foi errada, as consequências da escolha errada. Jesus não tem nada disso. Imediatamente puxou. E ele deve ter dito no ouvido do Pedro, porque Jesus não humilhava ninguém, homem de pequena fé, por que você duvidou? O pessoal do barco não ouviu isso, até porque aquela barulheira de relâmpago. Quem contou? O Pedro. O sanguíneo não conta só vantagem, o sanguíneo conta que ele deu topada também. O sanguíneo é transparente, ele conta que apanhou, ele conta que foi repreendido, ele conta que pagou mico e ri. É simples, é gente boa para ter como amigo. Pedro que deve ter contado, o homem me chamou de homem de pequena fé. E todo mundo deve ter rido dele. Cara, por que você duvidou? Imediatamente. Jesus ensina, preocupe-se com pessoas. Aquele cego em Betsaida, no Evangelho de Marcos, Jesus toca 2 vezes. Tocou a primeira vez, vê alguma coisa? O homem falou, mais ou menos, mas já está bom, que eu vejo árvores andando, deve ser gente. Jesus tocou de novo, e agora? Agora eu vejo tudo. Jesus não falhou, ele só queria ensinar uma segunda lição. Quem ainda confunde gente com coisa, homens com árvores, precisa de um segundo toque, é o toque do quebrantamento. O homem já estava enxergando no primeiro toque, mas ele só estava confundindo gente com árvore. A árvore não tem sentimento, não tem emoção, pessoas têm. Você não pode tratar pessoas como um pedaço de pau. Se você tem dificuldade de se importar com gente, você precisa de um segundo toque, o toque do quebrantamento. Timóteo tinha essas marcas, uma fé sem fingimento, cria na Bíblia acima de tudo e se importava com pessoas. Que essas 3 marcas cresçam no nosso coração e quando tudo virar e muita coisa com aparência de sabedoria acontecer, lembre-se da palavra do apóstolo Paulo, tu porém permanece, tu porém prega, tu porém não se deixa levar. Quer ver uma coisa? Vou terminar com uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, a Associação Billy Graham. País cristão, né? Um país
durante muito tempo foi dito que os Estados Unidos é o país mais cristão do mundo. É sobre analfabetismo bíblico, analfabetismo funcional, aquele que tem nas universidades. A pessoa sabe ler, mas não gosta de ler. Sabe ler, lê, mas não entende. É a mente preguiçosa, né? Sabe ler. É esse tipo de analfabetismo funcional. E tem o analfabetismo funcional bíblico. Nos Estados Unidos, candidatos derraparam em programas de TV, no concurso bíblico. Pessoas perguntavam se José do Egito é o mesmo Jesus, José, pai de Jesus. Onde que fica o livro de Matatias? Tinha gente perguntando, na outra Bíblia eu sabia, nessa eu não sei. Nem tem. Sabia? Não tem. Não sabia, os americanos não sabiam dizer as 12 tribos de Israel, nem os 12 apóstolos. E alguns nem sabiam dizer quais livros eram do Velho Testamento e quais eram do Novo Testamento. E olha, a pesquisa foi afinando, é uma pesquisa feita com gente na rua se dizendo cristãos. 60% dos americanos não são capazes de mencionar ao menos 5 dos 10 mandamentos. 50%, metade dos pesquisados americanos, jovens americanos em universidade, e que diziam cristão, sua religião, cristão. Então responde aqui. 50% acreditava que Sodoma e Gomorra era marido e mulher. A maioria não sabe dizer qual livro que é do Novo e do Antigo, e alguns, 2%, acreditavam que Billy Graham escreveu o Sermão do Monte. Tem um outro aqui, 3% acreditavam que Joana d'Arc era esposa de Noé, por causa do nome, né? Joana da Arca, aí, d'Arc. Esse analfabetismo funcional. Ouviu e algumas coisas, e diz, olha, o que a Bíblia, dizem que diz o que a Bíblia não diz. Faze por onde que eu te ajudarei, aleluia. Onde está esse versículo, pastor? Não tem. A 1000 chegará, mas de 2000 não passará. Diz a palavra, em terra de cego, quem tem o olho é rei. Fala santamente o negócio. Tem gente dizendo, todo mundo diz, mas a Bíblia não diz. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não quiser. É uma verdade, mas não é um versículo. É uma verdade, mas não é um versículo. Agora, o John Piper falou uma coisa interessante. O maior ganho, o maior efeito das redes sociais vai ser provar que essa ignorância bíblica não é falta de tempo. Porque quanto tempo a gente fica no WhatsApp, quanto tempo no Facebook, quanto tempo no Instagram, quanto tempo no Netflix, quantas séries a gente assiste. Você sabe onde está o seu time de futebol no campeonato, quantos pontos, quem está atrás, como é que foi o campeonato passado. Você já tem suas preferências políticas, já sabe o nome dos políticos, o nome dos governadores, dos governantes. Você já tem uma posição se é direita ou esquerda. Novelas, tem gente que fala assim, eu perguntei numa igreja, que eu não vou dizer qual, quem assiste novela aqui? Levanta a mão, ninguém levantou. Aí eu troquei o nome do personagem principal. Aquele José, aí todo mundo falou o nome do cara. Eu falei, não assiste. Então as redes sociais vão mostrar que essa ignorância bíblica não é falta de tempo. Tempo a gente tem. É falta de dedicação, de se importar. Que Deus nos livre desse analfabetismo bíblico. E como é que vence isso? Toda vez que a dúvida levantar, você ouça a palavra dizendo, tu, porém, permanece naquilo. Porque aquilo vai prevalecer sobre essa novidade. No fim, a verdade prevalecer. Tu, porém, permaneça na verdade. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.